Pessoal, essa é a parte 2 da aula, parte 2, tá bom? Capítulo 7. Dei uma quebradinha para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, a gente viu já os princípios da óptica geométrica, vimos lá as fases da Lua, eclipses, formação de sombra e de penumbra. Agora, a gente vai ver aqui a relação entre sombra e altura dos obstáculos, tá? Isso quando a gente toma um feixe de luz que é provindo do Sol. Como a distância Sol-Terra é muito grande, os raios de luz, eles chegam praticamente paralelos, tá? A diferença, o desvio é muito pequenininho para ser detectado. Então, é uma boa aproximação assumir que o feixe de raios de luz do Sol é um feixe cilíndrico, também conhecido como paralelo, tá? Para ele deixar de ser paralelo, você tem que pegar duas latitudes, desculpa, muito distantes, tá? Então, você tem nos trópicos, no Equador, os ângulos de incidência ao mesmo horário vão ser bem diferentes, tá? Assim como também ao longo do ano. Mas para pequenas distâncias, que são os nossos experimentos, os nossos problemas, é válido essa aproximação, tá? Então, os raios solares são um feixe paralelo, um feixe cilíndrico. Então, olha só. Tendo aqui um obstáculo, pode ser uma árvore, um prédio, uma pessoa, tá? E aí a gente tem os feixes solares cilíndricos. Então, veja como é que fica aqui. A gente tem esta sombra deste objeto. Um objeto menor vai receber, no mesmo horário do dia, claro, e sobre a mesma latitude, né, da Terra, ou seja, não estão muito distantes, você tem a formação dessa sombra. Como você está pegando esses dois objetos a vertical, esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui. Como os dois objetos estão no mesmo nível, sobre a mesma reta do solo aqui, você tem 90 graus para esse ângulo. Logo, esse ângulo aqui é o mesmo. Ou seja, você tem uma semelhança de triângulos aqui, porque os dois triângulos têm os ângulos internos iguais. Então, se você pega a altura do obstáculo maior e a sua sombra, vou chamar de H e D, e faz a relação com a altura e o tamanho da sombra do objeto menor, Hzinho ou Tzinho, você tem uma proporção, tá? A altura é a base dos dois triângulos, tem uma proporção. Então, essa é a relação entre sombra e altura, tá bom? Isso aqui vai ser muito útil para resolver os primeiros exercícios. Seguindo aqui na nossa aula, a gente tem o ângulo visual, que é o ângulo formado pelo tamanho do objeto e os raios de luz que nos permitem observar esse objeto. Então, vamos pensar aqui comigo. A gente tem a estrada. Essa estrada, ela tem essa largura aqui, tá bom? Essa largura se mantém durante todo o comprimento da estrada. Porém, um observador, vendo esta estrada, quanto mais distante estiver do observador, menor vai parecer o tamanho, a largura da estrada, tá? Então, isso é uma aparência, é como o observador percebe a estrada. Na verdade, o tamanho da estrada é sempre o mesmo, tá? Então, esse ângulo visual, ele é formado pelos raios de luz que saem da extremidade do objeto e atingem o olho do observador, tá? Então, aqui a gente tem esse ângulo alfa 1. Como essa pessoa está mais distante do objeto, esse ângulo é menor do que se o observador estivesse aqui, ó, mais próximo. Então, o mesmo objeto com a mesma altura tem diferentes ângulos visuais, a depender do quê? Da distância do observador até o objeto, tá? Então, para o olho humano, o menor ângulo visual possível mede 1 minuto, né? Se o círculo tem 360 graus, você tem que 1 minuto é o quê? 1 grau dividido por 60, tá? Então, é um ângulo bem pequenininho. Esse é o menor ângulo de visibilidade, né? Você consegue observar um objeto, tá bom? Então, perceba que, dependendo da posição, o ângulo vai mudar,
tá bom? Então, o tamanho aparente do objeto também vai mudar. A câmara escura de orifício. O que é isso? Você tem um objeto, vamos supor essa torre aqui. Essa torre aqui, ela tem essa altura. Essa altura eu vou chamar de O. A gente tem uma pessoa, um observador, que está dentro de uma caixa, né? De uma estrutura aqui, uma câmara, que ela é toda fechada, tá? A menos de um pequeno orifício aqui, tá bom? Então, esse orifício ele é tão pequenininho que passam poucos raios de luz. Então, passa um raio de luz da extremidade superior da torre e atinge aqui, ó, essa parede. E outro raio sai da parte inferior da torre, atingindo aqui a parede, um anteparo aqui, tá? Então, a quantidade de raios de luz é tão pequenininho que ele consegue formar uma imagem aqui dentro desse objeto O, tá? Então, as primeiras câmeras fotográficas tinham esse funcionamento, né? Você tinha uma caixa e aí você tinha um filme que era sensibilizado pela luz aqui, e aí você fazia a revelação desse filme. Nas câmeras digitais, no seu celular, etc., isso daqui é o quê? É uma CCD, né? São os pixelzinhos lá, que são sensibilizados pela luz. Mas todas partem do mesmo princípio. Você tem um pequeno furinho que deixa entrar pouca luz, tá? É o mesmo princípio do nosso olho também. No último capítulo dessa unidade, a gente vai estudar o olho humano, a gente vai retomar um pouco esses conceitos da câmera escura. Então, olha só. A torre, o objeto, está a uma distância P do orifício da câmara, tá bom? E esse orifício tem uma distância P' até a imagem formada na outra extremidade da câmera. Então, veja o seguinte. Este ângulo aqui é o mesmo deste ângulo, assim como esses dois ângulos. Então, de novo, a gente tem o quê? Uma semelhança de triângulos, tá? Esse triângulo tem os mesmos ângulos internos que este triângulo aqui. Então, é válido pegar a relação entre base e altura e base e altura do outro triângulo. Então, essa aqui é a equação da câmara escura, só uma relação de proporção. Então, o tamanho do objeto dividido pela sua distância até o orifício é igual ao tamanho da imagem dividido pela sua distância até o orifício, tá? Vamos pegar todas essas distâncias em módulos, tá bom, pessoal? Não vamos nos preocupar se está indo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por enquanto, a gente está se preocupando só com tamanhos e distâncias. Ok? Então, essa é a equação da câmara escura, tá? Com isso, a gente finalizou o capítulo 7. Para fixar os conteúdos, eu selecionei aqui alguns exercícios, lá das páginas 130 e 131, tá? Os que eu achei mais importantes, menos confusos. Então, são os exercícios 2, 3, 4, 5 e 6, o 8 e o 12, tá bom? O prazo é até a nossa próxima aula, que no caso é terça-feira às 8 horas, que inclusive é uma aula online, uma live, tá bom? Por favor, não, depois que anexar o arquivo, não deixar de enviar a atividade, senão ela vai continuar como pendente, tá bom? A reflexão do dia. Agora vocês sabem o que é um eclipse lunar, um eclipse solar e o que seria o apocalipse, o sol entre a Terra e a Lua. Caraca, professora, como você é engraçada. Essa piada foi boa. Também gostei. E se vocês quiserem ver alguns vídeos relacionados, tá? Eu deixei aqui alguns links. Qualquer coisa é só você abrir o PDF lá e clicar no link, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim nos comentários, tá? Da atividade. E a gente vai se falando, tá? Vejo vocês na terça-feira na nossa aula. Beijinhos, se cuidem.